Começou agora. Então, voltando aqui que eu estava dizendo, né? Então, a Revolução Inglesa, ela é uma das revoluções que aconteceram, que acabou, de certa forma, sendo geradores de outras revoluções. Podemos dar exemplos de revoluções que a gente chama de burguesas, né? Feitas pelos comerciantes, que foi a própria Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial. As revoluções foram muito impactantes para o mundo ocidental que a gente conhece. Em poucas palavras, a gente vai, nesse assunto, entender por que a Inglaterra ainda tem rei, no caso atualmente rainha, né? E por que essa rainha ela tem tão pouco poder. A gente vai entender, então, não só isso, acho que a gente pode abrir uma curiosidade no final do assunto, e a gente abrir para que vocês perguntem alguma coisa em relação a isso. Mas eu vou tentar explicar bem claramente para vocês como o que aconteceu na Inglaterra para que hoje tenha esse formato de governo que é uma monarquia parlamentarista. Esse formato de governo ele foi uma influência para outros países do mundo que ainda permanecem também utilizando esse parâmetro de governo. Recentemente no Brasil, há coisa de um mês mais ou menos atrás, começou-se uma discussão no nosso Congresso sobre uma possível mudança de sistema de governo, principalmente por problemas que a gente teve em relação à figura do presidente, e se discutiu a possibilidade de se implantar no Brasil o que a gente chama de semipresidencialismo, né? Uma espécie de presidencialismo parlamentarista, né? Mas é melhor conhecido como semipresidencialismo. A gente pode falar isso também no final da aula, apenas quando a gente estiver explicando como funciona, no caso, atualmente, o modelo inglês. Tranquilo? Enfim, é só para a gente ter mais ou menos uma noção geral desse assunto que a gente está trabalhando. Em poucas palavras, a gente vai entender por que o rei da Inglaterra, ou a monarquia, perdeu tanto poder e ficou praticamente como é hoje, apenas uma figura simbólica de poder, mas que não governa de fato e de verdade. Tem um lema que diz, na Inglaterra, no caso, o rei reina, mas não governa. E a gente vai entender isso direitinho à medida que a gente vai entender esse processo em que esse rei perdeu os seus poderes. Ok? Beleza? Só para a gente poder entender. Então, essa revolução, ela marca exatamente a perda desse poder do rei, que era praticamente um poder absoluto, inquestionável. Isso é muito comum, principalmente no finalzinho da Idade Média, quando os reis foram ganhando cada vez mais poderes, passaram a governar sobre a influência da igreja, que dizia e justificava o seu poder, dizendo que eles eram representantes de Deus. O poder de Deus tinha sido dado para aquela pessoa, né? Então, por isso, seu poder era inquestionável. A gente vai estar vendo que vai haver uma mudança na cabeça das pessoas, elas não vão mais aceitar esse modelo de governo, na verdade, vai haver uma mudança ideológica, né? E um dos primeiros interessados nessas mudanças é a questão da própria burguesia ou os comerciantes, né? Que viam que não tinham vez nem voz na política dos seus países. Então, eles vão começar a lutar. No caso da Inglaterra, eles vão lutar fortemente para uma mudança radical em que o governante ele perde seus poderes e quem mandaria são a burguesia. E essa é a ideia dessas revoluções que a gente vai estar trabalhando. A burguesia se colocando à frente e eliminando qualquer das barreiras que impeçam que elas possam viver lucrando cada vez mais. Essa podemos dizer que é uma marca essencial desse modelo de economia, né? Do capitalismo que a gente conhece. Primeiro a gente precisa entender o que aconteceu na Inglaterra no século XV e XVI, né? Século XV e XVI, a Inglaterra estava sendo governada por uma dinastia,
quando a gente fala de dinastia, é uma mesma família, né, governando durante um tempo, né? Então, na Inglaterra, você tinha a família Tudor, que era uma família que vinha de reis extremamente poderosos. Dois destaques foi o rei Henrique VIII e a sua filha, a rainha Elizabeth I, a, a rainha atual da Inglaterra, Elizabeth II, né? Mas não seria teoricamente da mesma família, porque vez por outra a gente tem a mudança, né, de famílias no poder. Então, nessa época, apesar dos reis terem muita autoridade, né, eles tinham olhos legais para a economia. O rei, na época, tinha um controle muito forte da economia e, pelo menos, tanto o Henrique VIII quanto a Elizabeth I, eles entendiam. Eles eram muito bem servidos com conselheiros que acabaram ajudando ele a adotar políticas que acabou beneficiando os comerciantes, né? Uma das indústrias que mais recebeu apoio nessa época foi a indústria de tecidos, né? A indústria têxtil começou a crescer muito. Também o comércio marítimo cresceu, foi incentivado pelo governo, de tal forma que lentamente a Inglaterra vai dominando vários pontos comerciais pelo mundo. Então, ela vai ganhar, sem dúvida nenhuma, um grande destaque. E podemos dizer que essa mudança também não vem da parte do rei, também vem por parte dos proprietários de terra. Esses proprietários de terra, eles perceberam que precisavam direcionar a sua produção não mais para sobreviverem, mas para ganharem dinheiro. Então eles começam então a direcionar boa parte da sua produção para venda. Temos dois grupos, né? A pequena nobreza, que eram proprietários de terra, que era o gentry, né? E os caras que não tinham o título de nobreza, mas tinham terras, que era o yeoman, né? Ou pequeno e médios proprietários. Esses dois, então, eles acabam direcionando a sua produção para a venda. Essa produção ela é encaminhada para a Marinha e a Marinha passa a vender essa produção em várias partes do mundo. Isso acabou levando a um enriquecimento desses dois grupos, o que também fez com que eles fizessem o seguinte: tinha, tinha muitas terras, né, que não eram cultivadas no início. Então tinham várias famílias, vários camponeses que viviam ali, ficavam ali para sobreviver, né? Plantavam para a sua sobrevivência. E não tinha problema, até porque a terra estava livre e estava tranquilo. Só que aí, quando eles começaram a ganhar dinheiro, né, o gentry e o man, simplesmente eles resolveram então que iriam cercar essas terras e expulsar essas pessoas porque não estava dando lucratividade. Eles precisavam de mais espaço para as suas, né, seja na criação de animais ou até na questão do plantio, né? Então, muito dessas pessoas que foram expulsas acabaram vagando e foram em direção às cidades. E essas pessoas no futuro se tornam mão de obra para as chamadas primeiras indústrias, ok? Só um momentinho, pessoal. Tinha alguém tentando entrar aqui. Não. Tá, vamos para frente. Tá dando para entender, pessoal, direitinho, sem dificuldade? Beleza? Beleza, então, vamos para frente, então. Tranquilo, os camponeses foram expulsos, vão para as cidades, vão ver uma vida, né? Mais ou menos. Muitos deles estão desesperados, aceitam qualquer salário que era pago, normalmente o salário era baixo. Praticamente a gente vai estar vendo a situação dessa massa de trabalhadores no nosso próximo assunto. E quem vai ganhando cada vez mais é a própria burguesia, cada vez mais recebendo esses produtos que chegam e elas vão vendendo, tem cada vez mais espaço de venda e estão crescendo. O problema do crescimento da burguesia é que eles começaram a perceber que, como o rei tinha muito poder e interferia, estava interferindo na economia, e às vezes a interferência dele era muito negativa, então eles percebiam que a única forma deles conseguirem ganhar mais seria mesmo através de uma maior liberdade.
Liberdade essa que era praticamente proibida, uma vez que o rei tinha um poder absoluto e ele controlava toda a economia através do mercantilismo. O resultado disso é que a própria burguesia se sentia reprimida, né? E aí, na verdade, eles vão estar lutando, e acho que o grande segredo para a gente entender essa revolução é exatamente a burguesia. A burguesia percebeu que não dava para dialogar com um rei que tinha muita autoridade. Então, vamos tirar o poder do rei, porque a partir daí a gente consegue tomar decisões, e essas decisões podem se tornar realidade. Até então, antes, qualquer decisão passa pela mão da figura do rei. Beleza? Tranquilo. E aí as coisas começam a complicar, que é exatamente o cerne para a gente poder entender o que foi a chamada Revolução Inglesa, né? 1613, a Rainha Elizabeth, da família, né, Tudor, morre. Com a morte dela, quem assume o trono era o rei da Escócia, que era de outra família, mas que, claro, todos eles tinham um certo parentesco entre eles, né? Que era da chamada dinastia Stuart, né? Que era o Jaime I. O Jaime I, então, assume o trono e já deixa logo claro de que ele mandava porque Deus estava determinando, né? Ele tinha o direito divino de governar. E aí, como ele, na verdade, na Inglaterra, a gente tem, por exemplo, católicos, né, e protestantes. E entre os protestantes, a gente também tem divisões, né? A gente tem aquela galera que apoia, que segue a religião que foi implantada pelo Henrique VIII, que é o anglicanismo, e tem gente que segue mais uma outra perspectiva também de protestantismo, né? Os conhecidos também como calvinistas, daí vai. Os puritanos, né? Então tinha gente, por exemplo, que não apoiava o anglicanismo, queria ter uma religião pessoal, né? O anglicanismo era a religião do Estado, ou do governo inglês, né? O rei, quando assumiu, ele resolveu, então, impor, ou seja, obrigar as pessoas a aceitar o anglicanismo, ou seja, começou a pressionar as pessoas para deixar a sua religião, a sua versão de protestantismo, e aceitar o anglicanismo. E isso foi muito negativo para ele, porque a maioria na Inglaterra geralmente está ligado ao protestantismo, mas nem todos são anglicanos. Então, muitos desses acabam se revoltando contra o rei. Então, significa dizer que esse rei ele vai perdendo apoio com as suas medidas radicais. Outro ponto também é que ele, para sustentar o luxo, ele simplesmente aumentou a carga de impostos e tributos. E isso acabou sendo bem negativo. O pessoal do parlamento, é exatamente como se fosse o Congresso inglês, né? A gente tem o nosso Congresso, né? O parlamento, teoricamente, deveria servir para orientar o rei, né? Nas decisões dele, e muitas vezes o próprio rei, ele ignorava o parlamento, o que acabou criando uma espécie de briguinha, né? Entre eles, uma desavença, né? Isso foi bem negativo. O rei consultou o parlamento da questão das leis, e o parlamento, até porque já estava com inimizade com ele, né, não aprovava a questão dessas leis dele, especialmente impostos, né, e ainda aprovou uma espécie de petição, né, e por essa petição o rei não podia aprovar as coisas sem a decisão do parlamento. Não podia prender pessoas apenas porque quer prender, né, o que a gente chama de arbitrário, né, não tem motivo para prender a pessoa, né. Ou seja, o parlamento queria reduzir o poder do rei. O rei não aceitou e resolveu governar sem falar com o parlamento. Isso praticamente durante o governo dele, do chamado Carlos I, né? A gente tem o Jaime I e posteriormente vem o Carlos I depois dele, né? Para a gente poder entender a sucessão do trono. Aqui nós temos uma imagem do Jaime I, que a gente falou sobre ele, e a gente tem uma imagem em 1641, como era o parlamento, né? Hoje nós temos a imagem do que seria o parlamento inglês nos nossos dias, né?
Estão visualizando aí, beleza? E nós temos a visão de dentro do parlamento, né? Pelo menos uma sala de reunião deles, onde as decisões elas são tomadas, é mais ou menos nesse formatozinho atual aí. Tranquilo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando para entender direitinho? Beleza? Eu vou para frente. Tá, vamos para frente então, né? Vamos lá então. Ok, Carlos I, então, seguindo a cartilha do autoritarismo, acaba criando muitas inimizades. Eu acho que uma coisa essencial para todo político é governa, toma suas decisões, mas precisa levar em consideração a vontade de outros, né? Se você impor demais a sua vontade, não dá espaço para as outras pessoas, você vai acabar se rodeando de inimigos. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, sendo um grande problema, né? Carlos I, então, quis novamente restaurar taxas e tributos, né? Pegou cargos públicos, vendeu o seu bel prazer, né, e tal, prendeu as pessoas que eram contra eles, ou seja, ele era muito repressor. E aí, em algum momento, ele foi lá e chamou o parlamento para. Ele estava precisando, na verdade, o seguinte: ele estava impondo o anglicanismo e foi imposto, se não me engano, o anglicanismo para o pessoal da Escócia, né? E aí começou, e ele precisava de dinheiro, porque ele precisava do exército fortalecido para poder atacar as pessoas que se opunham, né? A decisão dele de obrigar a galera, todo mundo a virar anglicano, né? E aí ele precisou então chamar o parlamento para ter a possibilidade de aumentar os impostos. O que o parlamento fez, já irritado com ele? Anulou todos os impostos que ele estava criando, né, ou recriando, né, e simplesmente proibiu o rei de dissolver o parlamento sem a vontade do próprio parlamento. O rei ficou irritado com essa atitude radical dos parlamentares e invadiu uma das câmaras, tem lá que é a chamada Câmara dos Comuns, para prender as pessoas que se opunham a ele. Carlos I nem estava percebendo, mas os parlamentares já estavam se organizando, já estava formando um exército, e aí essas pessoas que fugiram do parlamento, ou que, né, antecipadamente, já se juntaram às tropas que já estavam formadas para atacar o rei. E aí começou um período que a gente chama de guerra civil, que se iniciou na Inglaterra. Beleza? Nesse meio tempo a gente teve uma divisão, né? De um lado, você tinha a nobreza, uma parte da burguesia, a questão do rei, né? De um lado. Do outro lado, você tinha quase toda a burguesia, uma boa parte dela, aquela galera que a gente falou no início, os pequenos e médios proprietários, nobreza ligada à terra, e o pessoal do parlamento. Então, essa galera então estava lutando contra o rei e aquelas pessoas que estavam apoiando ele. O outro exército da burguesia era muito mais forte, né? Muito mais organizado, em maior quantidade, e a estratégia de guerra deles era melhor, tanto que o líder, né, do exército foi o Crown, e o Crown adotou uma nova forma, né? Ou seja, no passado, as pessoas elas eram escolhidas pelo título de nobreza delas, né? Já o Crown adotou a ideia do merecimento. A pessoa está no exército porque merece. A posição dela está ali, ele está naquela posição porque ela mereceu chegar lá. Isso colocou uma vantagem muito grande do exército da burguesia que estava lutando contra o rei, né? E aí, no caso, o rei acabou então sendo derrotado. Com a derrota do rei, os vitoriosos, a burguesia e quem estava com eles, decidiu então tornar a monarquia extinta, porque viu que não era mais necessária e muito perigosa, né? E aí foi proclamado a república. Nessa república agora você tem o parlamento que vai mandar, tem muito mais autoridade do que antes, né? Que não tinha praticamente nenhuma. E eles colocaram uma espécie, podemos dizer assim, de um presidente, podemos falar assim, né?
que é o Crown, que é o mesmo cara que liderou aí as tropas, né, contra o rei. A burguesia, então, estava pressionando aí para que o rei Carlos I fosse executado. O rei fugiu, mas aí eles conseguiram que o local que ele fugiu devolvesse o rei, e o rei acabou sendo decapitado, Carlos I. E nós temos uma imagem mostrando Carlos I, né? Aqui nós temos o momento da decapitação dele, representado na imagem, ok? E aqui nós temos o Crown, né? O Oliver Crown, que é exatamente esse cara que agora assumiu a liderança da República, da curta República Inglesa. Só que aí o problema é porque o Crown não queria pouco poder, né? Ele tinha um apoio do exército, então ele queria poder praticamente concentrado na mão dele, né? Agora, o mais curioso é porque eles lutaram contra um rei, o parlamento, né? Contra um rei absolutista, e alguém que foi colocado no poder agora queria ter esse poder absoluto, né? Então as coisas não foram tão fáceis assim. Porém o Crown, ele estava do lado da burguesia, o que foi sem dúvida nenhuma uma grande vantagem. Ele tinha um exército nas suas mãos, o que era positivo, porque ele poderia conter as revoltas que ocorreriam e aconteceram. Pessoas que eram favoráveis ao rei que foi decapitado, né, também se levantaram, irlandeses, por exemplo, escoceses, e aí ele tinha força para isso, para dar aquele agradozinho, né, para aquelas pessoas que apoiaram ele, que o gentry, por exemplo, e o yeoman e a burguesia. Ele confiscou muitas terras que pertenciam ao rei e à igreja e vendeu essas terras para esses grupos que apoiaram ele. Mais uma estratégia dele para tentar se manter no poder. Para agradar ainda mais a burguesia, ele decretou o ato de navegação, obrigando que toda a mercadoria para chegar na Inglaterra tinha que passar por navios ingleses. Isso acabou beneficiando muito os ingleses. Então, e também foi um problema, porque a Holanda acabou entrando em atrito aí com a Inglaterra e acabou uma guerra, mas foi positivo para a Inglaterra, porque ela venceu a Holanda e assumiu a liderança mundial no comércio marítimo. Foi muito positivo. Como ele estava tomando atitudes que estavam trazendo benefícios para quase todos os grupos, então ele tinha apoio suficiente para se tornar quase que o líder supremo, né? Primeiro ele tornou o cargo dele vitalício, ou seja, passando para a vida inteira, e passando de pai para filho, hereditário, né? Ele se tornou o que a gente fala que é o Lorde Protetor, né? Autoridade máxima. Ele tinha jeito para governar, ele por mais que fosse autoritário, ele dialogava, ele tentava agradar todas as partes, né? Já o filho dele não foi tão bem sucedido assim. O filho dele, Ricardo, assumiu o trono depois da morte do pai, só que o filho não tinha jeito para dialogar, não tinha o apoio do exército que o pai tinha dificuldade, então não formou alianças, e aí o país começou a se dividir em grupos radicais, como os niveladores e os cavadores, né? Diggers e os levers, né? Um defendia a ideia de voto para, né, voto geral para todos os homens, né? Outros acreditavam como os mais radicais, que eram os cavadores, que era uma reforma agrária quase que total e radical para beneficiar as pessoas mais pobres e tal. Cara, o país estava dividido. Confusão estava acontecendo e o Ricardo parecia que não tinha a força do pai para poder resolver esse problema. E aí a burguesia ficou preocupada, o parlamento ficou preocupado. E aí o parlamento, então, decidiu que iria acabar com a república, tirando, no caso, o Ricardo do poder e voltando à monarquia. O filho do rei, Carlos I, eles chamaram o parlamento para conversar com ele e perguntaram se ele não queria voltar ao trono para governar. O Carlos II, claro que aceitou, e com isso a gente tinha a volta da monarquia. Aí você pergunta, Cal, por que era importante trazer o rei? Porque o rei, pessoal, ele é uma figura simbólica,
ele é uma figura de unidade, muitas vezes. E às vezes até uma figura mais neutra, né? Pelo menos deveria ser assim. E aí a ideia que eles pensaram é que colocando o rei no poder, de repente eles acabariam ou diminuía com essa divisão que o país estava, né? Aí, então Carlos II assumiu o trono e claro que ele acreditava assim, ele sabia que o parlamento colocou ele no poder, né? Mas na cabeça dele ele acreditava que governava porque era vontade de Deus. Aquela ideia que os reis tinham, que a gente falou, o direito divino, né? E aí a situação realmente ficou meio que complicada, né? Outro problema também é que o Carlos não era, ele dizia que era protestante, mas no fundo ele era católico, né? E o parlamento, a galera do parlamento, a maioria era protestante, né? Só que a gente precisa deixar uma coisa clara, que o protestantismo ele já não apoiava essa ideia do rei ter todo o poder, né? Já o catolicismo, sim. Então, até o Carlos, né, o Carlos II, ficar do lado do catolicismo, talvez seja porque exatamente essa religião apoiava a ideia dele de que ele deveria ter todo o poder. Com a morte do Carlos II, que não tinha filho, o irmão dele assumiu, o Jaime II. Aí o Jaime II, cara era católico roxo. E aí ele resolveu tomar algumas medidas para fortalecer o seu poder e impor a religião católica sobre a Inglaterra. E aí é um problema, né? Porque a maioria, uma boa parte dos ingleses, no caso, são protestantes, né? E o parlamento, a grande maioria, era protestante, o que foi, sem dúvida nenhuma, um grande problema. O parlamento, então, resolveu que iria tirar o Jaime II do poder, né? Na verdade, o parlamento pressionou, né? E o Jaime acabou fugindo, né, do país. Ele deixou o trono. Mas antes disso já estava sendo feito um conchavozinho, quando ele ainda estava no poder, e o parlamento, então, chamou para conversar com Guilherme de Orange, que era da Holanda, que estava casada com a filha, no caso, de Jaime II, né? Então ela também oficialmente era herdeira do trono. E foi feito esse acordo, né? Por esse acordo, Guilherme de Orange, que também era sobrinho do Jaime II, concordou então em assumir o trono. Quando as tropas de Guilherme de Orange, né, chegaram à Inglaterra, que foi tudo combinado já com o parlamento, né? Ele até inclusive deixou um tempo para o Jaime II fugir, né? Então, porque o Jaime II sabia que não tinha como governar, não tinha tanto apoio assim, né? Então ele decidiu então fugir e as tropas chegaram do Guilherme de Orange e ele assumiu o trono. Só que não houve nenhum tipo de conflito e não houve derramamento de sangue. Por isso que a gente chama esse momento que o Guilherme de Orange assume como rei com uma revolução gloriosa. Beleza? Tranquilo? Para a gente concluir, né? Chegamos no momento em que o Guilherme assumiu, só que ele assumiu já sabendo. Você assume como rei, mas você não vai ter mais o poder absoluto. Quem vai mandar no país é o parlamento, somos nós, não mais você e nem a sua família no futuro. Então o rei Guilherme de Orange assinou o que a gente chama de Declaração dos Direitos. A partir de agora ele aceita, ele e seus descendentes, que o rei da Inglaterra tem o seu poder limitado, que quem manda no país é o parlamento e que esse rei deve garantir, tanto o rei quanto o parlamento, os direitos civis e a liberdade individual de cada inglês, que agora era um cidadão, não era mais súdito. Ok? E a partir deste momento, a monarquia passa a ser parlamentar. Quem reina não é mais o rei. Quem governa, na verdade. Quem governa é o chefe do parlamento, que é o primeiro-ministro. Então, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa.
beleza? Nós temos aí uma imagem do Guilherme de Orange, né? E nós temos uma imagem da atual rainha da Inglaterra. Aí você pode perguntar assim, Cal, beleza, mas o que a rainha faz hoje? Bom, primeiro, a rainha é uma figura simbólica. Ela não governa, mas ela representa o país. Então, se houver algum tipo de necessidade de a Inglaterra ser representada em algum evento, em algum país, tanto a rainha pode ir para representar o país, como algum dos familiares dela, seus filhos, seus netos, né? Seus irmãos, toda a família real ela pode ir lá para representar, o que é importantíssimo, porque por ano eles têm mais de 2.000 eventos. Então não dá, por exemplo, para a rainha em todos eles. Daí a necessidade, né, da família estar participando, né, de todos esses eventos. A gente pode falar mais algumas coisas, né? Por exemplo, a rainha, todas as decisões que ocorrem, que são tomadas no parlamento, chegam, só passam a valer no país depois da sua assinatura. Ela pode não assinar, oficialmente ela pode, mas ela não deve. Porque pela assinatura do passado, da Carta de Direitos, né, ela aceita todas as decisões do parlamento. Então, hoje, a rainha, ela normalmente só vai dizer sim. Eles tomaram a decisão, a rainha só vai assinar para dizer sim. Ela pode dizer não? Pode, mas pela assinatura que foi feita, pela decisão, toda a decisão do parlamento vale. Então ela vai dizer sim. Ela também tem reuniões com o primeiro-ministro, geralmente acontecem semanalmente, mas nas reuniões ele não discute nada, ela não vai decidir nada, ela só vai ouvir o que foi decidido. Beleza? Ela normalmente, quando a abertura das sessões do parlamento, ela abre e ela fecha a sessão, ou ela ou alguém da família real, né? Então ela tem mais ou menos, ela pode, por exemplo, dissolver o parlamento, mas ela só vai dissolver se o próprio parlamento ou o primeiro-ministro conversar com ela, e é para ela fazer isso. Então, nenhuma decisão que ela vai tomar, né, não tem tudo passar pelo parlamento ou pelo próprio primeiro-ministro, que é o chefe, né? Aí tem uma pergunta que as pessoas fazem, é a questão dos ganhos, né, da rainha. O pessoal pergunta, e a rainha da Inglaterra, como é que sobrevive hoje, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que acabou sendo apagada. Só botar aqui só um minutinho. Vou botar aqui a imagem para vocês verem. É só um minutinho que eu estou tentando colocar. Não deu certo. Tá. Só um minutinho que eu acho que vai dar certo. A gente terminar a aula. Pronto. Tá aqui. Agora eu tenho que ver qual é que é. Isso aqui eu vou apagar. Pronto, só para vocês entenderem, para a gente terminar a aula, como é que fica. É assim, podemos dizer que a rainha e a família real, hoje, ela não necessariamente, o que ela ganha não é dos impostos, né? Como eles sobrevivem hoje, né? A rainha tem um patrimônio. Esse patrimônio, ele é chamado de Crown Estate, são fazendas, prédios comerciais, enfim, vários empreendimentos comerciais. Todas as rendas geradas por esse patrimônio, uma boa parte da renda, ela é administrada por uma empresa. A cada 2 anos se vê quanto se lucrou, beleza? E esse lucro ele é encaminhado para o Tesouro Britânico, que pertence ao governo inglês. O Tesouro Britânico, então, separa de 15% a 25% desse valor dos lucros e encaminha para o subsídio da soberana. Ela vai
ter esse dinheiro, que esse dinheiro também vai ser repassado para o resto da família. E com esse dinheiro ela pode manter todo o patrimônio, né, que ela tem de palácios e tal, as viagens delas para outros países, ou as recepções, né, de pessoas de outros países e tal, representando a Inglaterra, tudo seria pago com esse dinheiro. E também ela tem uma fortuna pessoal. Uma curiosidade é que a rainha ela não pode vender o patrimônio dela. O patrimônio dela não é dela, mas ela não tem esse direito. Vai passando de geração em geração e esse patrimônio ele continua ali existindo, né, para o sustento dessa família. Tranquilo? Beleza? Aí vem aquela pergunta básica: alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Eu vou parar aqui então a gravação.